Zaqueu! Zaqueu! Desce daí, Zaqueu! Zaqueu, um homem de baixa estatura, mas que queria ver Jesus e por isso tinha uma alta estatura. Ele era uma pessoa que queria se aproximar de Jesus. Diferente do jovem rico, que quando viu a sua riqueza e Jesus preferiu a riqueza, Zaqueu estava disposto a uma mudança de vida. Não podendo ver Jesus no meio da multidão e tendo ouvido falar que ele passaria por aquela região para ir para Jerusalém, a última viagem de Jesus antes de ser crucificado, ali Zaqueu sobe numa árvore. E estando na árvore, ele procura enxergar Jesus. Agora, quem levou para nós é Lucas capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. Olha a maravilha. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: e eis a metade dos meus bens, e então doando dos pobres, e de alguém extorquir alguma coisa, eu ouvirei 4 vezes mais. Diante disso, Deus declarou: hoje houve salvação na casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Aqui a maravilha, Jesus sendo criticado pelos judeus, porque havia se hospedado na casa de um pecador, comido com ele, portanto ele era um impuro, algo a ser repelido de dentro do povo, não apenas Zaqueu, porque Zaqueu, sendo um cobrador de impostos, um publicano do Império Romano, que subjugava o povo de Israel, escravizando-os com impostos pesados, Zaqueu ainda cobrava o ágio, cobrava mais que o devido, embolsando a quantia. Diferente do jovem rico, que estava preso às suas riquezas, que falou quando Jesus lhe rogou: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Zaqueu oferece: vou dar metade do que eu tenho aos pobres, retribuirei a quem devo 4 vezes mais a quem não tenha roubado. Hoje houve salvação por Deus nesta casa. Por quê? Porque Jesus também não compeliu Zaqueu a dar tudo o que tinha. Ele que ainda, além de rico, era ladrão, porque o jovem rico tinha acumulado riquezas com sua sabedoria, com seu trabalho, com sua herança, mas Zaqueu havia roubado do povo, dos seus irmãos, dos seus patrícios. Porque provavelmente nas conversas com Jesus, Zaqueu se converteu e não estava preso ao dinheiro, ele estava preso na árvore. Ele subiu para ver Jesus, estava disposto a uma mudança de vida, ele queria realmente a salvação, e o Salvador passou diante dele e não perdeu a oportunidade. Já o jovem rico estava diante do Salvador, entristeceu-se quando se falou do seu dinheiro e não quis dar nada aos pobres, virou as costas para Jesus, para a salvação, negou o tesouro nos céus que Jesus tinha prometido. Se fizeres isso, hoje traz um tesouro nos céus. Você já pensou nisso, um tesouro nos céus? Bem, Ellen White nos traz algumas mensagens normais e temos ainda também Marcos e Lucas nos explicando um pouco melhor esse assunto. Em Marcos 10, 24, os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo por suas próprias forças? Será que dando toda a riqueza seremos salvos?
Será que dando metade do que temos seremos salvos? Mas a resposta de Jesus aos discípulos perplexos foi a seguinte. Continuemos. 25 e 26. Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. É possível para alguém salvar-se? Ora, quem pode salvar-se não precisa de Salvador, evidente. Então Jesus é o nosso Salvador, porque Ele morreu no nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, o nosso Salvador, que expiou, pagou os nossos pecados. Estamos salvos e você pode acumular tesouros nos céus. Adiante, Lucas 18, 27. Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E Ellen White nos dá a seguinte deixa no livro Desejado de Todas as Nações, página 441. Quando o jovem rico se afastara de Jesus, seus discípulos ficaram espantados de ouvir o mestre dizer: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros: quem pode ser salvo? Agora tinha uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Eles viram como, por meio da graça divina, o rico podia entrar no reino. Nós temos que ser ricos diante dos céus. Nada impede que sejamos ricos aqui também, mas o que fazer com a riqueza? Estar preso a elas nos impede de flutuar nas nuvens rumo ao Deus, a Jesus, que vai voltar muito em breve. O peso das riquezas pode manter alguns no chão, mas a leveza de distribuir os bens aos pobres faz com que não nos agarremos às riquezas e possamos estar livres para voar com Jesus para a nova terra e habitar um novo planeta onde o chão vai ser de ouro e ninguém vai precisar e nem querer riquezas, porque o ouro não é como o pó que hoje é perdido, que é roubado, mas é algo que está como uma riqueza acumulada, um tesouro no céu para mim, para você, para nós, pessoal. Zaqueu! Desce daí, Zaqueu! Vem para cá para a gente ver, entende? O programa que vai ao ar diariamente para você ver, entender, curtir e compartilhar. Mas não esqueça, vamos orar juntos. Pai amado, nós temos uma palavra deixada por Ti para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso entendimento, para fortalecer a nossa fé e nos elevar a mente ao nível da Sua mente, para compreendermos as Suas palavras eternas, aquilo que tem realmente valor. O Senhor nos fez a Sua imagem e semelhança. Torna-nos novamente parecidos contigo para que nós possamos abençoar a muitos através dessa singela vida que nos deste. Paz pedimos, a Tua graça queremos e muitas bênçãos para que todos que estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.